Eu sou a prova viva que Jesus, Ele usa os homens nessa terra para operar milagres, igreja, né? Então a gente tem que crer a fé. Se você tem fé, você alcança o teu milagre, você alcança a bênção de Deus. Eu quero dizer para a igreja que nada está perdido, igreja. Enquanto você tem vida sobre essa terra, enquanto você está respirando sobre essa terra, a esperança de uma transformação, a esperança de uma mudança na tua vida. Amém? Não importa se você está novo, não importa se você é criança, se você já é um idoso, e quando tiver vida em você, o fôlego de vida, a esperança de uma transformação na tua vida. Amém? Aleluia. O Senhor me diz assim: cartas, Apocalipse capítulo 2, cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Efésios. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Efésios. Isso é a palavra de Jesus revelada a João. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçados de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizes apóstolos, e não são, e tu já achastes mentirosos. Amém? Momentinho, mantenha sua Bíblia aberta. Jesus dizendo: eu sei as tuas obras, igreja. Você imagine Jesus dizendo para a gente hoje que Ele sabe das nossas obras. Jesus, Ele sabe daquilo que nós temos feito, daquilo que nós fazemos, igreja. Para quê? Para que nós viemos nos manter firmes na presença de Deus, para que nós podemos rejeitar o mundo, para que nós viemos manter, né, a casa de Deus, família em Deus, tudo que nós fazemos em Deus, igreja. Deus, Ele sabe também que nós, igreja, também rejeitamos também muitas coisas, Deus sabe. E também com isso, igreja, por nós rejeitar muitas coisas, pessoas, não as pessoas, mas atitudes de pessoas, forma de pessoas que elas vivem hoje as suas vidas, e verdadeiramente tem pessoas, igreja, que elas não gostam de o que, igreja? De ouvir uma palavra de conselho. Tem pessoas que elas não gostam de ouvir uma palavra de repreensão. Tem pessoas que elas já acham, igreja, que porque ela tem um título, ou porque ela tem um estudo, ou porque ela tem um conhecimento, ou porque ela já adquiriu alguma coisa, que ela não está mais sujeita nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de ser chamado de atenção, ela já não aceita mais. Mas Jesus, Ele conhece as nossas obras, e as nossas obras, elas não podem ser paradas, igreja, de jeito e maneira nenhuma, que Deus, Ele não quer que seja parado, porque tem muitos parando a sua obra. A obra não é nossa, a obra é de Deus, para agradar os homens, igreja, para fazer a vontade dos homens, para fazer aquilo que os homens querem. Tem muitos lugares, se a pessoa tem uma condições um pouquinho maior, ele consegue mudar a doutrina da igreja, ele consegue mudar a doutrina da vida do pastor, aquilo que o pastor acredita, aquilo que Deus entregou para o pastor. Tem pessoas vivendo assim, igreja. E Jesus, Ele quer que nós mantemos o nosso foco, que é, igreja, salvação. É salvação. Não temos outro objetivo se não for salvação, se não for nós pregarmos a palavra da verdade, pregar a fé. Nós vimos lá em Atos 14, foi uma das palavras que Deus me deu, que Paulo estava pregando, né? E lá os judeus se levantaram contra Paulo, né? E lá
encontravam, junto ali, levantaram, fazendo a cabeça de quem? De gentil, contra Paulo e a palavra de Deus, igreja. Está em Atos 14. Foi uma das palavras que Deus me deu, e quando Deus me trouxe esse Deus falava, eu não conheço mais solo, e Deus fala para a igreja continuar a obra, mesmo como Paulo foi ali, né, levantado contra Paulo, batendo em Paulo, arrastado da cidade. Por que, igreja? Porque Paulo ali, ele fez maravilhas, estava tendo milagres, mas as pessoas queriam que Paulo aceitasse a adoração, né? Que foram lá fazer imagens, levar boi, né? Para sacrifício, porque a adoração já estava sendo para quê? A Paulo, não para Deus. E hoje acontece em muitos lugares que estão acontecendo isso. A adoração já não é mais aquela adoração para o Senhor. A apresentação das coisas da nossa vida, dos louvores, da palavra, já não é mais para Deus, igreja, mas sim para quem, igreja? Para os homens. Então é por isso que nós estamos vendo que a igreja, o ensinar de Deus hoje para as igrejas, às vezes a gente olha para as igrejas e fala assim: tem crente que está duvidando do poder de Deus, tem crente que não acredita mais na imposição de mão, na palavra da fé, vai em nome de Jesus que a tua bênção está aí, porque os sinais que Paulo fazia era a mesma coisa, era claramente da fé. Paulo, ele lançava a palavra, a pessoa recebia, encostava nele, a pessoa recebia. Mas hoje, por que a gente não está vendo mais isso na igreja? Sabe por quê, igreja? É porque os homens estão recebendo hoje adoração. Eles estão querendo hoje ser adorados. Eles estão querendo hoje ser aparecidos. Jesus está esquecido. Nós só temos hoje, igreja, de Jesus na igreja, a grande verdade de Cristo para a igreja hoje, que nós encontramos muitas igrejas, em muitos lugares, que nós que estamos ouvindo hoje essa mensagem aqui, não podemos mais permitir isso, e nem nós andarmos com isso, aceitarmos isso, não rejeitar nossos irmãos, mas não aceitar as adorações aos altares humanos, como nós estamos vendo no dia de hoje. Por que, igreja? Porque isso não agrada o nosso Deus. Jesus, ele quer uma verdadeira adoração. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer que nós adorando ele totalmente em espírito e verdade, como nós estávamos adorando agora há pouco. Nosso pastor que trouxe o louvor totalmente de Deus. A gente vê Deus na unção de Deus, a gente vê a essência de Deus, coisas que lugar a gente não consegue mais ver a essência de Deus, o Espírito de Deus, Cristo. A gente não precisa de uma grande multidão para a gente adorar o nosso Deus. Nós precisamos de pessoas com um grande coração em Deus para adorar a Deus. É isso que a gente tem que entender. A igreja de Cristo entende isso. Não adianta uma grande multidão. O que adianta a gente ter uma igreja cheia de pessoas, mas não tem o Espírito de Deus? O Espírito de Deus já não trabalha, já não se agrada. Então, igreja, o que faz a gente trazer de novo os milagres da igreja? É uma verdadeira adoração. Porque a gente hoje não consegue mais ver o testemunho de cura, está escasso isso. E Jesus, ele é o mesmo, igreja, ontem, hoje, sempre será. As operações que Jesus vai fazer, ele nos entregou o poder, a unção sobre nossas mãos, para que nós operamos os mesmos sinais. Jamais Jesus vai deixar a gente sair envergonhado. Mas só que hoje, as pessoas já não acreditam mais, elas já não têm mais a fé, ou ela tem desconfiança por causa de quê? Por causa do coração é cristão de Deus, a língua até fala em nome de Deus, mas o coração e a fé está diante de Deus, porque a gente teve uma pessoa doente, a pessoa não fala, recebe o milagre em nome de Jesus. Se Deus quiser, ele vai curar, ou sai fora. Não, deixa. A gente tem que fazer o que Jesus fazia. A gente precisa, igreja, manifestar o poder de Deus, deixar que o poder de Deus na nossa vida seja manifesto, seja demonstrado o poder de Deus na vida das pessoas. A quantas pessoas estão precisando, a quantas pessoas estão necessitadas, a igreja ela tem que fazer essa operação de ensinar de Deus, igreja. Sabe para quê, igreja? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Jesus ele fez prodígio. Jesus ele mudou vida. Jesus ele transformou vida. Jesus não usou. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. Então essa
com as obras. Jesus ele vem trazendo uma mensagem para a igreja, dizendo: igreja, eu conheço com as obras. Eu sei do que vocês são capazes. E a obra que vocês têm feito é a obra que eu quero que seja feita. Mas faça mais. Se dê mais, igreja. Se lance mais. Em seguida diz assim, ó. Olha o que ele vai dizer assim, ó. E se sofreres, tende paciência. E trabalhar-te pelo meu nome. E não te cansares. Jesus está dizendo: se sofreres, tem paciência. Se trabalha no nome de Jesus, não se sinta cansado. Tem muita gente que está cansada. Tem muita gente que já deixou o primeiro amor, igreja. Nós estamos vendo as igrejas hoje muito cansadas, né? Hoje a gente já não vive mais a fé em Jesus Cristo, porque estamos vivendo de um jeito muito imprensado, igreja. Parece que a sarça do Espírito está em cima abafando, e a gente não consegue sair, a gente não consegue levantar, não consegue se erguer, a gente não consegue ver, né, realmente Jesus tem trabalhado no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus trabalhado no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus. E a gente temos, igreja, que liberar isso na nossa vida. Nós temos que ter paciência, igreja. Paciência, porque nós vamos encontrar muitas coisas no caminho. Uma coisa que Deus ele me chamou a atenção sobre lá em Atos Apóstolos 14, sobre a mensagem do contínuo de pessoas que vão se levantar contra a tua vida. Vai haver pessoas que vão se levantar contra a tua vida. Vai haver pessoas que vão tentar te abater de tudo quanto é jeito. Vai haver pessoas que vão tentar tirar a tua paciência. Vai haver pessoas que vão levantar falso testemunho contra a tua vida. Vai haver pessoas que vão dizer que você não sabe ministrar. Vai haver pessoas que vão dizer que você não é pastor. Vai dizer que você não é pastora. Vai dizer que você não entende nada, que você não é batalha. Tem gente que se acha melhor que diz: era para estar lá. Mas não, Deus. Se você não está na posição que você está, é porque Deus te colocou onde você está. Não existe melhor. O melhor é Jesus. Não existe homem bom sobre a terra. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Não existe homem melhor sobre a terra. Existe Jesus. Nós temos que acabar com essa hipocrisia na igreja. O melhor é Deus. É Jesus que opera. O poder está na mão dele. Nós, na verdade, nós precisamos da liderança dos pastores para nos orientar. Precisamos, para não exercer a fé em Jesus Cristo, nós não precisamos, Cristo, de homens, mas nós precisamos de líderes, pessoas. Por isso que Deus fez os pastores. A Bíblia diz que Deus levantou os apóstolos para que pudesse pregar o Evangelho ali, instruir pessoas ao Evangelho. Isso a Bíblia, a pessoa fala assim, né? Eu não preciso de pastor nenhum, isso é ignorância. Se não precisasse, como é que eu preciso de Espírito? Para que Jesus levantar os outros? Isso é ignorância, né? Mas a gente fala, quando a gente fala acerca da fé, de você viver a tua fé, viva a tua fé, viva a tua loucura de Deus. Porque tem coisas que às vezes é loucura. Agora a pessoa fala: para que isso? Para que nada? Isso faz o que Deus colocou no teu coração. Porque eu já fiz coisas na minha vida sem entender e falar assim: para que isso? Para que isso tu faz? Aí uma hora faz, quando eu vejo um milagre acontecer. Isso se chama o que? Usar a fé. Você lembra das coisas que Jesus fez? Tu lembra de quem que Jesus usou? A gente precisava de fazer esse tipo de coisa. Às vezes a gente ficou muito ligado das coisas de Deus. Deus ele tem feito dons. O próprio Paulo aqui, no livro de Atos da 11, ele fala que tinha um homem que nascesse, se não me engano, que quando ele olhou para o homem, nos olhos do homem, ele viu que aquele homem tinha fé, igreja, para ser curado. E ele levantou, e ele recebeu a igreja. Então o que acontece, igreja? A gente tem que usar os argumentos que Deus nos deu, igreja, para chegar em pessoas. Tem pessoas que elas têm fé. O que está faltando na nossa vida, igreja, é os argumentos de Deus. É aquilo que Jesus fez. Gosta no chão, faz uma bacia, faz o outro, passa no outro, usa a fé. Agora contigo, vai. É isso que Jesus quer, Deus. É a fé, usar a fé. É um milagre. É fazer a loucura que a igreja perdeu, igreja. A igreja perdeu hoje. A igreja entrou no mundo hoje como diferente. Que hoje todo mundo se falou uma língua estranha, chama lá, acabou. Eu já tenho tudo, já acabei.
fé, aquela fé maluca, aquela fé doida, aquilo mesmo que fala assim, é doido, mas tem resultado, igreja. É loucura, mas tem resultado. Rapidamente vou contar um testemunho. Há muitos anos atrás, tem mais ou menos quantos anos da criança? 12 anos. Estava no monte, trouxe aqui no azeite, não sabia nem ser pastor, era um menuzinho qualquer um aí, dentro da chinelo. Fui no monte, Deus colocou no meu coração e peguei o azeite, 21 dias no monte, orando, fui monte. Só veio eu e minha esposa no monte para desenterrar o azeite. O telefone toca, aí o que acontece? Era a esposa do meu cunhado. Vai e liga que estava com uma bebezinha no hospital de Caxias, da Neolipe. E o médico disse que a criança ia morrer, a criança estava sangrando. E a criança ia morrer, que não tinha mais jeito. Ela me liga desesperada, pede para a gente ir lá, vem aqui, por favor. Eu falei com a minha esposa. E eu orei, aquele azeite que enterrado, o propósito do azeite era para cura, do milagre de cura. Eu falei para a minha esposa, vamos lá, vamos levar o azeite. Vamos lá no hospital, entrando no hospital, gente. Ela estava lá chorando. Aí eu falei, pode entrar? Não, você falou, não pode. Eu peguei o azeite, abri o azeite e molhei lá no lencinho e falei para ela assim, vem para lá e posta lá. Aí ela postou lá. Chegou lá, ela falou, não postei não, mas a enfermeira postou lá o azeite lá no nenenzinho lá. Nós estamos descendo, ele embora, quando nós viramos a esquina, andando pelo menos 50 metros, o telefone toca. Ela falou assim, a criança pode sangrar, o médico disse que ela já vai estar de alta mais tarde. Aleluia! A criança ia morrer, ela tem 12 anos, tem estudo dessa criança, a mãe é viva, até hoje, tem outra criança. Eu moro em São João do Meriti, lá em Coelho da Rocha. Igreja, Deus ensinou comigo e as coisas loucas. Deus confunde o sábio. É as coisas loucas que precisa hoje ser feito. Às vezes a gente olha certo tipo de coisa que Jesus operou, que Jesus fez. Se a gente for olhar, para que Jesus fez isso? Para quê? Mas é o teu motivo, igreja. Porque nem todo mundo está vivendo a tua mesma fé. Nem todo mundo está vivendo na tua mesma ligação. Alguém precisa, igreja, de um incentivo. Alguém precisa de um balançar de Deus. Alguém precisa daquele chacoalhar de Deus, igreja da vida, para que as coisas venham a acontecer na vida das pessoas. Nem se for para elas não ficarem congregadas conosco, porque Deus já fez tantos sinais e prodígios através da minha vida que pessoas estão distantes, estão de outros estados. Pessoas que nem congregaram comigo, nem ficaram comigo por aqui mesmo. Deus fez milagre por aqui. Pessoas por aqui mesmo, Deus já me usou, a pastora para ir, né? Só está uma água para beber. Dá uma água. Quando sai, leva água, dá uma água. A pessoa não vê. E a pessoa nunca pisou os pés lá da igreja. Está criando claro que não trabalho. O outro pôs a mão na esquina ali, de molida. Vi da igreja ali, Jesus falou para mim, põe a mão dele. E pus a mão dele e falei, receba o milagre no nome de Jesus. Está andando por lá e por outro aí. Usando droga e não por direito aí. Jesus faz. Jesus, Ele faz. Aleluia! Só que nós estamos perdendo essa essência. Nós estamos nos preocupando com outras coisas, igreja. E às vezes, muitas vezes, nós mesmos queremos a resposta de Deus, mas às vezes mesmo a gente atrapalha a própria obra de Deus. Sabe por quê? Porque é o nosso achar. Porque é o nosso pensar, mas a gente não vive pelo nosso achar. Nós vivemos pelo que, igreja? Pelo agir de Deus. Aleluia. Nós vivemos por aquilo que Deus Ele quer que nós vivemos, igreja. Então Deus, Jesus, Ele está dizendo para a gente, Ele conhece as nossas obras. Ele diz assim, olha, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependente e praticai as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal e não te arrependeres. Jesus está dizendo, que nós temos que se arrepender. Aleluia. Nós temos que voltar à igreja. Aleluia. A igreja de Deus. Voltar, igreja, ao primeiro amor.
aquilo que a gente fazia verdadeiramente, que realmente chegava no coração de Deus. Aquilo mesmo que a gente fazia, que a gente sabe que tinha época que nós orávamos, que a gente orava, a gente só via as pessoas que voltavam. Eu mesmo digo que essa palavra, Deus deu essa palavra para mim, e eu digo que essa palavra mexeu muito comigo, porque eu digo a verdade, porque eu andava no do monte, em cima do monte, eu descia do monte, as pessoas me chamavam, e eu só via as pessoas contadas, milagres que Deus fez, telefone tocava, oração, né? E tinha gente que nem orava, Deus só falava, receba a tua bênção. Como eu sempre falo do nosso pastor de Moçambique, e quando Deus pegou ele, a igreja lá, ele me pediu uma oração, e eu digo, eu nem orei por ele, eu só falei para ele assim, ele disse, pastor, ora por mim, eu falei para ele, receba o teu milagre no nome de Jesus, dá um telefone no WhatsApp, me dê uma voz para ele. Depois, no outro dia, ele veio me contar o que Deus fez com ele. Ele falou, homem de Deus, vou te contar o que Deus fez na minha vida. E ele falou para mim que estava lá 7 anos, que tinha um sonho com a cobra em torno da casa dele, ficou às pernas dele, ele ficou paralítico, andava se rastejando. E ele me viu na internet pregar, e falou que Deus mandou ele me ligar, liga para ele. E ele ligou, ele falou, você estava falando com Deus, Senhor, se o Senhor me dá um sinal, eu vou entregar esse povo na tua avó. E eu só falei isso para ele, ele foi e recebeu o milagre. Ele na noite seguinte ele acordou com as pernas da porta. Nosso pastor, você pode entrar na igreja batista, você vai ver lá nosso pastor chamando, você pode conversar com ele, chamar ele e conversar com ele. Então, igreja, que eu falo, a gente às vezes tem uma vida com Deus, que Deus ama tanto aquela vontade que nós temos, aquilo que nós fazemos, né? Eu saía às 4 horas da manhã para o monte, subir o monte, lá eu falo, Senhor, orava em cima. E às vezes eu falo com Jesus, Jesus, eu estou sentindo essa vontade de novo, Deus. Eu estou sentindo a vontade de novo de o Senhor me usar, igreja. Sabe por quê? Porque a gente, Deus nos chamou para nos usar. Aleluia. Ele chamou a gente, igreja. A gente tem que entender isso. Jesus chamou a gente para Ele usar a gente. Não a gente querer ser o nosso dominador. Querer ser, igreja. Não, eu vou, Senhor, eu estou cansado. E amanhã, quando o Senhor quiser, o Senhor me use. Não, Jesus quer usar a gente em qualquer momento. Para todo momento. Ele chamou a gente para isso. Você esquece do mundo que você vivia. A gente esquece do mundo que nós vivíamos lá fora. Um mundo de louco, um mundo de vergonha, um mundo de humilhação, um mundo de sujeira, um mundo de podridão. E Jesus vai chamando a gente lá no meio do poço, da lama, da sujeira, das coisas podres, feitinhas, das vícias, dos bichos, cheio de lá. Jesus vai puxar a gente lá assim. E levando a gente novinho. Coloca a gente novinho e vai dizer assim: ó, sabe por que eu vou trazer você aqui? Só para eu poder te usar. Porque eu não preciso de você. Mas eu estou tirando você só para isso. Você quer que eu te use? Aí a gente fala assim: pode me usar do jeito que tu queres. Desse jeito a gente fala: Jesus me usa da tua maneira. Jesus me usa da tua vontade. Jesus me usa como o Senhor quer, o Senhor deseja. Porque eu sou seu, Jesus. Mas na prática, depois, igreja, meu Deus, Jesus falou: quero te usar daqui a pouco. Calma aí, Jesus. Eu quero te usar amanhã. Espera aí, Jesus. E é isso que Jesus está falando para a gente. Jesus está trazendo para a gente nesta noite, para a igreja de Cristo, nesta noite, um despertar. Não, igreja, que às vezes a gente pode dizer assim: poxa, mas Deus está no vez para repreender. Não, igreja. Jesus está chamando a atenção da gente que Ele quer fazer coisas na nossa vida que nós não entendemos. Jesus Ele quer abençoar a gente de uma tal maneira, porque cada vez no momento que nós deixamos usar a gente, vem para a gente lutas, vem. Porque quanto mais tu é usado por Deus, tu vai encontrar pessoas para se levantar na tua vida, vai. Porque até Ele te chamar você de demoniado, eu vou te chamar. De feiticeiro, eu vou te chamar. Vamos chamar você de tudo. Mas vem coisas boas para a tua vida. Vem coisas boas de Deus. Vem coisas boas saciadas para a tua vida. Então, Deus Ele quer que nós sejamos uma igreja, verdadeira igreja, que vive a fé. É a fé. O que Jesus está dizendo para a gente, que Ele quer da gente,
que nós, igreja, rompemos essa barreira do incomodismo, de nos acomodar, de ficar acomodado, ficar tipo assim, numa prisão. A gente hoje estamos se colocando limites. A gente hoje somos livres pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, mas parece que nós estamos presos. A gente não quer mais andar no mundo, a gente não quer mais, né, ir nos lugares, estamos se privando, igreja. O mundo que tem que temer a gente, não nós tememos esse mundo, igreja. Aleluia, glória a Deus, porque o Salvador, o poder, aleluia, o fogo consumidor está em nós, está na nossa vida, igreja. Não está no mundo. O mundo não tem poder de nada, o poder está em nós, igreja. A autoridade sobre esse mundo está em nós. Quem tem autoridade nesse mundo somos nós, porque são os filhos de Deus. É isso que a igreja está perdendo, não está entendendo mais. Nós somos a autoridade não deste mundo, não temos que ter medo, não. É claro que não tem prudência, igreja. O que Deus está falando, você quer, é a maneira de nós se comportar diante de Deus, de querer se entreter para a obra de Deus, de querer, né? A vida a gente está colocando limite, uma barreira, até ali não vou, mas ali não vou, mas Deus está dizendo, vai. Deus está dizendo, vai. Ah, mas aí sabe o que vai acontecer? Vamos me tacar pedra. Vai, igreja. Porque quanto mais pedra bate em você, mais honra de Deus chega na tua vida. Aleluia. Quanto mais pedra chega em você, quanto mais ferida chega em você, mais a mão de Jesus está no seu corpo, te purificando. Igreja. Então não se preocupa com as pedradas, não se preocupa com as feridas, não se preocupa com o que eu vou dizer. A gente está aqui para isso mesmo. Sabe por que nós Jesus chamou a gente? Os outros falam para a gente dele. Porque tu acha que vai encontrar alguém que faz bem de quem? De Jesus, igreja. Tu acha que vai encontrar alguém que comporta? Nós acabamos de ver, né? Lá Paulo unificando pessoas de todos os judeus, pregando a palavra, tentando fazer o que os outros contra a igreja. E sempre tu vai encontrar pessoas na tua vida, na tua caminhada, na tua história, que elas são contra a igreja, que elas não são de acordo. Só que nós temos que entender uma coisa: nós temos que entender que Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Você é o escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém, igreja, está aqui nesta noite porque veio aqui nesta noite porque eu quis vir. A gente fala, não, eu fui lá porque eu quis vir, fui lá essa noite. Não, igreja. Nós viemos nesta noite aqui, nós estamos aqui hoje, todos nós passando por essas portas aqui, desse tempo, nessa casa, como em muitas outras casas que Deus nesta noite está falando, há um propósito de Deus. Aleluia. Essa palavra há um propósito de Deus. Aleluia. Quero dizer uma coisa para a igreja: os filhos de Deus são tratados como loucos. Igreja, não se assuste se alguém te chama você de doido. Não se assuste se alguém chama você de maluco. Se assuste cristão, porque os filhos de Deus, eles são tratados como os loucos. Porque o mundo, ele nunca vai entender a sabedoria de Deus. E nós somos salvos em Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos, a toda a loucura da fé que nós fazemos, entenda uma coisa: aleluia, é para confundir essa humanidade pobre que está aí fora em Cristo, querendo, né, destruir a obra de Deus, destruir a obra de Deus. E se nós não avançarmos, se nós não arregaçar a mão, não botar a mão no arado, igreja, nós vamos acabar, sabe o que acontece? Saindo como uma igreja de Cristo na terra, covarde. É uma igreja covarde, uma igreja que está assistindo e está permitindo, porque a gente está vendo coisas da nossa vida, não é lícito, isso não é certo, isso não é bom. O que é a igreja? É para salvar? É para viver a fé? É para agradar o Senhor? Se é para fazer para Deus, igreja, faça. É para salvar uma alma, igreja. É para ver alguém sorrir, igreja, faça. A gente assim entende as coisas. Diz que Jesus quer. Tu já viu tudo que Jesus fez é para ver um sorriso de uma pessoa. É para ver uma pessoa feliz, igreja. Só que às vezes a gente está
criemos coisas na nossa vida. Nós estamos querendo ser muito corretos. Nós estamos querendo ser muito certinhos. Estamos querendo muita coisa para a nossa vida que está atrapalhando a nossa vida com Deus. A operação de Cristo na nossa vida é para isso. É para a fé, para salvar. Tem pessoas que ela precisa de argumento de Jesus, de algo de Deus. Ela precisa, ela não tem a fé, ela tem que ver, igreja. Aleluia. Nós conhecemos Tomé, andou com Jesus, mas ele ouviu Jesus falar, ele ouviu. Jesus desagradou de Tomé. Jesus fica falando: poxa, tu não é crente mesmo, está fora, tu não é mais discípulo, não. Jesus, igreja, falou para ele: você já crente, não crê. Continua. Então tem pessoas que precisam, igreja, de ver alguma coisa. E às vezes a gente fica esse negócio: isso é de Deus. Então as pessoas estão sofrendo. Nem todo mundo, igreja, vai vir diante de Jesus pela palavra. A gente vai chegar com um doente, Jesus vai te curar. Fica aí mesmo, porque esse é a fé. Pega em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Eu falei: você vai tomar. E Jesus, pela misericórdia, porque a gente não é nada. Jesus não mostra para a ver como é que eu estou contigo. Jesus se aparece, igreja. É a forma de Jesus se aparecer. E a gente tem que ter os argumentos de Deus. Se a gente não tiver os argumentos de Deus, igreja, a gente, infelizmente, vamos se acomodar e vamos ver as pessoas doentes, vamos ver as pessoas se afundando nas drogas, vamos ver as pessoas se afundando no crime, vamos ver as pessoas se afundando no álcool, nós vamos ver as pessoas dormindo pelas ruas, o diabo vencendo a igreja e nós sentados achando que aquilo não é certo, que aquilo não é certo. E quem é certo com o diabo, igreja? Tem nada certo para ele. Então vamos lutar contra ele. Vamos usar a estátua de Deus, igreja, e vamos salvar essas pessoas em nome de Jesus. Vamos usar, porque Deus tirou a gente da onde, igreja? Deus não tirou muita gente. Deus me tirou da cocaína. Aleluia, glória a Deus. Do meio do alto, da prostituição. Deus me tirou de lá, igreja. Aí, para quê, igreja? Para mim chegar aqui hoje, igreja, a gente tem que atuar o argumento de Deus para a gente chegar nessas pessoas. A mesma pessoa que está bebendo ali não quer a vida de Jesus, mas tem algo que a gente vai levar para elas, que elas vão aceitar Jesus. Eu me lembro que uma vez uma rapaz me deu na porta da barraca uma tampinha, né? E falou para mim: se eu der uma coisa, te entregar isso aqui, guarda, leva contigo. Eu falei: é mesmo. Eu botei aqui no meu bolso, ela disse que tinha semana. Toda vez que eu pegava aquilo, eu levava. Deus mandou me entregar para quê? Para que Deus mandou me entregar? E eu fiquei aquilo na minha cabeça. E eu entendi, depois de muito tempo, muitos anos, que aquele foi um argumento de Deus para me fazer lembrar e dizer que Ele existe. E Ele me salvar. Argumento de Deus. A gente tem que usar argumento de Deus para a gente poder chegar nas pessoas, para a gente poder quebrar essa barreira que as pessoas têm com as pessoas. Porque a mentalidade das pessoas lá fora, mesmo que crente é enjoado. A mentalidade que já coloca a pessoa que crente não presta, crente não vale nada. Entende? Elas voltam isso. A mentalidade das pessoas é isso. É que ser crente nada. A mentalidade deles lá fora é ver defeito da gente, tudo quanto é jeito, de toda maneira. Então por isso que é muito difícil chegar para pregar comigo lá fora, que eles vão só tacar perto da gente, só vai ver defeito, vai ficar com a pessoa, mesmo que no céu, a gente fica até pouco de tanta coisa, né? Não, porque eu creio, porque eu creio faz isso, mas isso é uma pessoa perfeita, mas não vai. Então se a gente está nisso, a gente vai, entrega e sai. Entrega e sai. Porque o tempo, Jesus vai fazer a obra. Amém? Que Deus abençoe a igreja nessa noite. Que a igreja possa ter entendido nesta noite. Use os seus argumentos. Jesus está dizendo para você. Eu não sei qual é os argumentos que você tem. Alguma coisa que está dentro da tua vida que você sabe assim: Deus, se eu fizer isso, vai dar certo. Tem algo que Deus coloca no nosso coração, nas nossas mãos, na nossa mente, igreja, para a gente poder fazer, para dar certo e dar certo. Aquilo que você achar na tua vida, faça. Você vê alguém pela rua, faça. Não precisa, às vezes, você nem querer pregar, só entrega e fala: Deus, manda te entregar. Que aquilo vai incomodar, gente. O Espírito de Deus vai incomodar. Uma coisa eu quero dizer para a igreja: a gente prega isso, mas a gente muito não vive isso. O Espírito de Deus
Ele sabe. Ele sabe como vai chegar em Alcântara. Amém? Deus abençoe a todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra, igreja, poder ter estado neste lugar, pregado esta palavra. Espero vir outras vezes aqui, em nome de Jesus, poder ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa é essa palavra. Vamos guardar no nosso coração e praticar, como foi falado da casa edificada sobre a rocha. Amém? Glória a Deus.